Glórias a Deus, irmãos. Vamos dar continuidade então aqui com a nossa segunda parte da nossa aula, né? Então, ainda dentro aí do primeiro tópico, vamos lá para o quarto subtópico que tem como título a revogação da lei dos mandamentos. Então, o subtópico vai dizer: a eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: não vim para revogar, mas cumprir a lei. Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que resultava em separação entre judeus e gentios. O ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualistas e assim a inimizade foi desfeita. Então, já não era em Cristo e através do sacrifício de Cristo, já não era necessário seguir à risca essas leis. Como eu disse no vídeo anterior, a lei moral, que é o caráter de Deus, nós devemos cumprir porque Deus ele se agrada. Quem está em Cristo vive como Cristo vive, como Deus vive. Então, nós devemos guardar essa lei moral porque é a forma de vida que Deus ele se agrada, né? Mas não como meio de salvação. E quando Cristo não vem para abrogar a lei, para anular a lei. Cristo vem para cumprir. Porque quando você olha para a lei, quando você pega a lei e você vai observar ela, irmãos, ninguém, absolutamente ninguém, consegue cumprir toda a lei na essência. A única pessoa que existiu na face da terra e teve a capacidade de cumprir essa lei se chama Jesus Cristo de Nazaré. Então, quando Jesus vem, ele cumpre a lei, né? Ele cumpre a lei e ele se oferece como sacrifício, né? Por causa dos nossos pecados. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, Cristo, além de cumprir toda a lei por causa de mim e por causa de você, por causa de nós, além dele ser cumpridor de toda a lei em nosso lugar, ele ainda leva sobre si as nossas culpas, nossas enfermidades, os nossos erros, os nossos pecados, e ele se dá como sacrifício perfeito, como cheiro suave, agradável ante as narinas de Deus, para que, através de Cristo, Deus ele me olha. Se Deus ele me olha diretamente, ele vê um pecador. Só que quando Deus ele olha para mim através de Cristo Jesus, aí o negócio muda. Ele me olha como santo, não porque eu sou santo, mas porque através de Cristo e por crer no sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário, ele me torna limpo, ele me torna puro, ele me torna apto. Então Deus, ele me olha via Jesus Cristo e quando ele faz isso, ele me olha como um santo de Deus. E é assim como Deus, ele te olha também. Então Cristo ele não vem para anular, mas ele vem para cumprir, né? Então quando ele diz que uma série de coisas que está na lei não precisava ser feita, né? E aí o tópico anterior ele é bem explicativo nisso, né? A lei ela é tripartida, então tem coisas que era só para o povo judeu, né, para o povo de Israel, que eles cumprem inclusive até hoje, né, achando que vai ser salvo por cumprir, onde na verdade não é, mas a lei ela é tripartida no sentido que o que é moral nós devemos guardar, tá? E eu já vi pessoas, pregadores e hereges dizer que a lei, né, o Velho Testamento ele caducou. Não, ele não caducou.
Lá nós temos preceitos, nós temos ensinamentos, nós temos coisas maravilhosas que nós devemos guardar, e quando nós guardamos, nós agradamos a Deus. Deus, ele fez o sacrifício de entregar o seu filho. Jesus, ele fez o sacrifício de se entregar por mim e por você, e o mínimo que nós podemos fazer é atentarmos para guardar aquilo que Cristo ele nos dá como recomendação e a forma que ele quer que nós vivamos e que nós estejamos e nos apresentamos em sua presença. Amém? Ah, tá. E aí, dentro desse contexto aqui, quando Cristo ele cumpre toda a lei, né, essa inimizade ela é desfeita. Só que ela só é desfeita, é interessante nós ressaltarmos isso, né? Ela só é desfeita a partir do momento que judeus e gentios aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador, entende o propósito, aí sim essa inimizade é desfeita, porque a inimizade ela existe até hoje. É importante ressaltar, judeus e gentios eles continuam ainda nessa inimizade. Jesus morreu há 2000 anos atrás, né? Mas essa inimizade ela continua nos dias de hoje, mas quando essa união de povos aqui ela é entendida, quando você vê judeus e gentios, eles aceitando a Jesus, aí sim uma conciliação vai acontecer, e quando essa conciliação acontece, eles entendem o propósito. Grande questão, irmãos, para nós cristãos, é entendermos o propósito do que nós estamos fazendo na igreja. Não é só para aliviar uma culpa, né? Todo mundo se sente culpado. Eu fiz uma boa ação, eu vou ser salvo e tal. Pessoas querem aliviar a sua culpa. Eu fui na igreja e hoje nunca se viu tanto, né? Eu costumo usar essa frase, evangélicos, né? Cristãos carismáticos, né? Cristãos carismáticos. Cristãos carismáticos, na minha concepção, é aquela pessoa que vai para o culto, participa de um culto de domingo, mas não tem propósito nenhum com Deus, não procura mudar de vida, não procura entender as coisas de Deus. Esses dias eu ouvi de uma pessoa falando que não gosta de escola dominical, que não gosta de culto de ensino, que não gosta de aprender da palavra de Deus. E isso é terrível. Se eu não quero aprender da palavra de Deus, se eu faço pouco caso da palavra de Deus, irmãos, nós estamos correndo um grande risco. E eu louvo a Deus pela sua vida, né, que tirou um tempo do seu dia para poder estar vendo esse vídeo, para poder estar aprendendo da palavra de Deus, para poder estar sendo edificado através da palavra de Deus, né? Eu só sou o canal, mas quem te edifica é Deus, é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, né? E isso é muito importante, o que você está fazendo em buscar aprender e entender cada vez mais e mais da palavra de Deus. Então, continua nessa pegada, nessa tua força, buscando aprender de Deus, porque Deus ele é contigo. Procura entender o propósito, tá? Quando nós entendemos o propósito de o que nós estamos fazendo para Deus e o que Deus ele requer de nós, as coisas elas andam melhor. Amém? Vamos para o segundo tópico. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Então vamos lá. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos, judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade. Primeiro subtópico, o conceito bíblico de paz. De forma geral, a paz é a descrição de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Na passagem em apreço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e provendo assim a paz. Então, o conceito bíblico de paz, e nós vemos aqui que já no começo lá do versículo 14 vai falar a respeito disso, né? Porque ele é a paz, porque ele é a nossa paz,
a qual de ambos os povos fez um. Então, a guerra que existia, né, a separação que existia entre povos, essa paz, a saber, Jesus Cristo, ele traz essa harmonia, né? Inclusive, o nosso tópico vai falar que Cristo fez um novo homem. Então, a partir dessa paz, a partir de Cristo, um novo homem ele é formado, né? Então, aqui a gente tem um conceito de paz e, de forma geral, a paz é descrita de boas relações, do fim de um conflito, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Então, aqui são pontos característicos que vai mostrar e moldar essa questão da paz. Vamos avançando aqui que você vai entender melhor esse conceito. Segundo subtópico, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Desse modo, essa paz repousa na igreja entre o crente e Deus e entre judeus e gentios, agora um único em Cristo Jesus. Então, aqui nós temos uma questão onde Cristo, ele não foi apenas o autor da paz, ele não foi apenas o artifício para a paz, mas Cristo mesmo, ele é a paz. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós recebemos, né? A gente fala aceitamos e é uma palavra meio estranha às vezes de pronunciar, né? Porque ele nos aceitou, mas vamos falar assim. Quando nós recebemos a Jesus como único e suficiente Salvador, ele produziu a paz, só que ele mesmo é essa paz. Quando ele vem morar dentro de nós, essa paz, ela existe. Essa reconciliação, ela existe. Lá atrás, quando nós vemos esse conceito, Jesus Cristo, ele traz essa paz de uma forma maravilhosa, né? Porque um grande conflito existia, uma grande guerra existia, e quando judeus e gentios, eles aceitam a Jesus, ambos agora que não se falavam, que não se bicavam, que não olhavam um na cara do outro, quando olhavam com desdenho, né? O judeu sempre se achando superior, sempre se achando melhor, ele faz toda essa briga, essa inimizade ser uma reconciliação. Então, aonde havia inimizade, em Cristo agora é amizade. Né? Onde havia uma questão de divergência, agora já não existe mais a divergência, agora já existe a união. Né? E um exemplo interessante para nós citarmos é o exemplo lá em Filemon, a carta de Paulo a Filemon. Né? Depois você leia essa carta, você vai ver que nós temos justamente essa situação. Filemon, um homem crente, um homem rico, um fazendeiro, um homem de posses, e ele tinha um escravo, né, Onésimo, e esse Onésimo, ele era crente, assim como Filemon. Existe uma situação terrível onde Onésimo foge, né, e aí Paulo está escrevendo essa carta justamente para recomendar Onésimo, né, para que não exista essa divisão, porque imagina, o cara é o senhor, ele tem um escravo, o escravo foge, o escravo vai embora e de repente agora esse escravo volta. O que ele vai querer fazer? Ele vai querer castigar a todo custo. Só que na escrita, Paulo está falando, vocês agora são crente. Onésimo era um homem que, era desprezado, olha só o que ele fez. Mas, cara, perdoa ele, vocês dois, né, os dois estão em Cristo, gerem uma paz entre vocês dois e prossiga. Olha que coisa maravilhosa, a ponto de que um senhor que tem um escravo rebelde, perdoe esse escravo e convivam juntos. Isso é Jesus. Se Filemon tem Jesus e se Onésimo tem Jesus, a paz vai gerar, a paz vai reinar. Por quê? Porque um vai perdoar o outro, principalmente Filemon, né? Vai perdoar aquele escravo que outrora tinha sido rebelde. Então, a paz de Deus, ela traz perdão.
né? E isso é algo muito importante, porque nós oramos a oração do Pai Nosso dizendo: Deus, perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos, né, aqueles que nos têm ofendidos, né, nos perdoa assim como nós perdoamos os outros. E aí, quando nós fazemos essa oração, nós temos que tomar muito cuidado, porque tem pessoas que oram dessa forma, mas ele não é capaz de perdoar, né? Ele não é capaz de olhar para a pessoa e perdoar a pessoa. Nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós queremos o perdão de Deus e muitas das vezes, quando nós temos que liberar o perdão, existe uma dificuldade muito grande. Então, tome muito cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com isso, porque isso é algo que Cristo produz em nossas vidas, e se nós não tivermos perdão para dar, infelizmente Deus não terá perdão para nos dar também. Terceiro subtópico: a nova humanidade formada pela paz. Então agora uma nova humanidade, formou um novo homem, né, através de Cristo, e agora uma nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ele foi realizado em si mesmo. Olha só, não teve mediador humano. Foi Deus mesmo que gerou, né, essa reconciliação. Ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeitas e etnia e a classe social desapareceram. Então, antes nós tínhamos dois povos, nós tínhamos judeus e gentios. Quando Cristo morre, aí nasce-se um novo povo. Esse novo povo se chama igreja. Essa igreja é formada de judeus e gentios. É interessante eu ressaltar aqui para você que antigamente, quando a igreja é formada, né, inicialmente lá em Atos 2, nós temos aí a superioridade de judeus, né? Judeus salvos, né? 100% de judeus, a igreja ela era formada. Através de Filipe e posteriormente aí com Paulo desbravando, indo para vários lugares pregar a palavra de Deus, agora uma grande quantidade de gentios aceitam a Jesus. E aí nós temos judeus e gentios vivendo juntos e aceitando a Jesus e convivendo juntos em paz, entendendo aqui esse propósito. E aí algo muito triste que acontece nos dias de hoje, que a igreja hoje é formada quase que 100% de gentios, né? Hoje é muito difícil você achar um judeu que aceita a Jesus como um único e suficiente Salvador. Eles continuam olhando lá para trás, achando que cumprindo a lei, fazendo o que a lei manda, eles vão conseguir a salvação. Que através do seu esforço, da sua dedicação, a salvação vai ser obtida. E não é isso que Jesus ele traz, né? Eles não conseguem reconhecer a Jesus, eles esperam até hoje Jesus ele vir, né, para que eles Jesus aí no caso o Messias vir, né, onde o Messias já veio e muitos deles, a grande maioria, não acredita, né? Mas através dessa morte de Jesus, através de Jesus Cristo, agora essa inimizade é tirada e um povo ele é formado, esse povo se chama igreja. E não deixe de acompanhar a próxima lição, a lição de número 8, que vai falar justamente a respeito dos fundamentos da igreja. Não deixe de acompanhar porque vai ser uma bênção da parte de Deus. Terceiro tópico: pela cruz reconciliados com Deus num corpo. Então agora a gente vai falar a respeito dessa questão. O ministério da reconciliação desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Primeiro subtópico: Cristo se fez maldição por nós.
Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhados de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até o local da execução. Por essa razão, a cruz era o escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Então, aqui nós temos uma questão aonde que, tudo bem, através de Cristo nós somos reconciliados com os homens, e o mais importante aí, né? Claro que com os homens também é super importante, mas aí essa reconciliação com Deus, porque Deus sempre quis essa comunhão, esse relacionamento, essa reconciliação. Deus, inclusive o nome é reconciliação, ou seja, outrora já houve uma conciliação. Essa é uma né? Ela é feita novamente, então a reconciliação, ou seja, já houve uma conciliação, agora é tido uma reconciliação. Lá atrás, né, quando Deus nos cria, Deus ele cria querendo essa comunhão, a gente nega isso, mas através de Cristo nós somos reconciliados. Através de Cristo, através de Cristo, mas qual é o artifício que é utilizado nessa reconciliação? E aqui para nós é muito claro, né? O comentarista coloca aqui, todo crente, a grande maioria dos crentes já sabe, né? Que é através da crucificação, através da cruz. Toda pessoa que era colocada no madeiro, ela era tida como maldição, né? E lá em Gálatas capítulo 3, 13, vamos ler aqui, ó, Gálatas capítulo 3, 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A história vai dizer que filhos que eram desobedientes e os pais faziam de tudo e eles continuavam na desobediência, a história diz que os pais eles batiam nesses filhos e eles amarravam esses filhos em troncos de árvores próximos à rua, e quando as pessoas passassem olhavam para ele e viam que aquela pessoa era uma pessoa maldita, né? Uma pessoa maldita. E quando Cristo ele é pendurado no madeiro, né, ele é crucificado, ele está se fazendo, porque ele não era, tá? Vou deixar isso muito claro, ele não era, quem era eu, quem era você. Mas ele não era maldição, agora ele se faz maldição por causa de mim e por causa de você. Isso é muito complicado, né? E é interessante a gente ressaltar aqui também, porque eu quero até ler um texto bíblico com você, que quando nós olhamos para essa questão da cruz, muitas pessoas acham que isso daqui era para as pessoas, uma determinação conforme a lei romana. E na verdade não era. A lei de Deus já falava a respeito disso lá atrás, lá em Deuteronômio, né, a lei mosaica escrita por Moisés, revelada por Deus, vai dizer, ó, Deuteronômio capítulo 21, não tem essa referência aí na sua lição, mas você anota. Deuteronômio, capítulo 21, versículo 22 e 23. Eu vou ler aqui, depois você pausa aí o vídeo e você lê o texto porque ele é muito interessante. Ele vai dizer, ó, quando também em alguém houver pecado digno do juízo de morte e haja de morrer e o pendurares no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Assim não contaminarás a tua terra que o Senhor teu Deus te dá em herança. Então aqui nós temos aqui falando que é maldito de Deus. E é interessante, né? Porque quando Cristo morre, no final do dia, os soldados romanos vêm para poder quebrar as pernas, né? Para que se alguém tivesse vivo viesse a morrer. Quebra do primeiro,
quebra do terceiro, mas quando chega em Jesus, Jesus já está morto e não precisa quebrar as pernas de Jesus para se cumprir o que Deus falou através de Isaías muitos anos atrás, dizendo que nenhum osso dele seria quebrado, e realmente não foi quebrado, né? Aqui já fala a respeito disso. Então, quando nós olhamos para o sacrifício de Cristo, parece ser algo dos soldados romanos. Muitas pessoas acham isso, na verdade, né? Onde na verdade não é, é a lei de Deus. Inclusive, quando Pilatos fala assim: o que vocês querem que eu faça com esse homem? A multidão, ela é unânime em gritar: crucifica, o mata, crucifica ele, né? Isso para cumprindo-se dentro da lei de Deus, né? Dentro da lei de Deus, por quê? Porque Cristo, ele estava fazendo tudo, entregando-se tudo para que eu e você viéssemos ser reconciliados com Deus. E se é para ser reconciliado com Deus, tem que ser na lei de Deus, não dá para ser na lei do homem, tá? Só para você ter essa concepção aí. Vamos para o 2 aqui, ó. Reconciliados pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário, e vicário aí significa substituir outra pessoa, tá? Vicário significa substituir outra pessoa, ou seja, quem era para estar na cruz? Eu, você. Quem que foi para a cruz? Jesus. Ou seja, sacrifício vicário, sacrifício substituto. Jesus, ele nos substitui lá na cruz do Calvário para que eu e você tenha vida. Ó. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado, fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a nós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz. A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens, isto é, o ministério da reconciliação. Então, olha só, através da cruz é interessante isso, né? Porque nós falamos a respeito da cruz, algumas pessoas, inclusive, carregam, né, um crucifixo no pescoço, e é interessante, né? Porque a cruz, na verdade, ela é um objeto de tortura. Já pensou se fosse uma cadeira elétrica, né? A pessoa com uma cadeira elétrica como decoração ou como um colarzinho, é meio inconcebível isso, né? E você vê aqui que a cruz, na verdade, era um objeto de tortura. Mas através da cruz de Cristo, né, nós fomos reconciliados. O sacrifício vicário, o sacrifício na cruz, o sacrifício substituto que me substituiu e te substituiu. Terceiro subtópico, reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. Entre os homens e Deus. Na vertical, no versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios, ou seja, horizontal homem-homem, né? Judeus e gentios, e vertical entre o homem e Deus, seja judeu, seja gentil, existia uma inimizade. Dessa forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a Igreja de Cristo. E esse é o tema que você vai estudar na próxima lição, né? O Diácono Douglas vai estar falando aqui na próxima lição justamente a respeito da questão desse novo corpo, né? Então, judeus e gentios agora eles estão formando um novo corpo, o corpo de Cristo. Cristo é a cabeça
e nós somos os membros, né? Nós somos o corpo. Então, agora, através desse sacrifício, um novo corpo, ele é formado e é o corpo de Cristo. Eu não quero entrar muito nesse detalhe aqui do novo corpo, que é a igreja, porque na próxima lição nós vamos falar bastante a respeito disso, mas só para finalizar aqui e fechar o nosso conteúdo, então a partir de agora não é mais judeus, não é mais gentio, quem está em Cristo agora é igreja. E se é igreja, a partir de agora é um povo diferente, né? É um povo de Deus, é um povo reconciliado com Deus. A nossa conclusão diz assim, ó: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Então, espero que tenha ficado entendido, né? O corpo agora de Cristo é formado por judeus e gentios, já não existe inimizade porque Cristo nos reconciliou. Amém? Gostaria de fazer uma oração rápida pela sua vida, para que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos aqueles que o cercam e que os rodeiam. Amém? Ore comigo. Querido Deus, eterno Pai, nesta oportunidade, Senhor, eu quero te agradecer pela vida de todos os teus servos, os teus filhos, ó Pai amado, que acompanharam essa aula, que foram edificados, ó Pai amado, através deste conteúdo. Nós te agradecemos, Senhor, por ter sido esse mediador da reconciliação de povos e principalmente entre a reconciliação entre nós e o Senhor Deus. Deus, obrigado por ter enviado o seu Filho Jesus, obrigado, Jesus, por ter se dado lá na cruz do Calvário e obrigado, Espírito Santo, por estar conosco e nos iluminar o entendimento para entendermos e compreendermos a tua palavra.